O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 15 de maio. Força Tarefa resgata 167 aves silvestres vítimas de tráfico. Coleta de informações para o Censo Escolar da Educação Básica 2025 começa no fim deste mês. Inflação de alimentos e bebidas mantém desaceleração no Rio e fica abaixo da média nacional. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! A Comissão de Tributação debateu nesta quarta-feira o impacto da falsificação e da sonegação fiscal na arrecadação do ICMS no setor de bebidas. De acordo com dados apresentados durante a audiência pública, as perdas no estado do Rio de Janeiro já ultrapassam 2 bilhões de reais. O presidente da comissão, deputado Arthur Monteiro, ressaltou que, com base em cálculos da comissão e em dados do Anuário da Falsificação 2024, produzido pela ABCF, estima-se que o estado do Rio de Janeiro perdeu mais de 2 bilhões de reais em arrecadação de ICMS e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais entre 2021 e 2024, em razão da falsificação e da sonegação de impostos no setor. E lembrou que esse recurso poderia estar sendo investido em saúde, educação e segurança, por exemplo. Tem um valor muito considerável, 2 bilhões que poderia estar no cofre do Estado, investir em segurança, saúde, enfim, bem-estar para a população. Essa comissão aqui vai criar um grupo de trabalho para ver meios de melhorar e coibir essa prática. Eu tenho certeza que a Alerj, junto com o Governo do Estado, Secretaria de Fazenda, Receita Estadual, vai ter caminhos para, se não terminar, mas estancar bem essa perda. Para o diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazini, o fim do Sistema de Controle de Produção de Bebidas, o Sicob, em 2016, contribuiu para as perdas significativas no setor de bebidas. Segundo ele, atualmente, os prejuízos do setor no país chegam a 90 bilhões por ano e 36% das bebidas ou são contrabandeadas ou são falsificadas. Portanto, a criação de um sistema de rastreabilidade é urgente. Só em arrecadação de impostos estaduais, sem contar os prejuízos também em impostos federais. Ou seja, sem sistema de rastreabilidade e controle de produção, fica muito fácil você sonegar e produzir insumo para a indústria da falsificação. Razão pela qual a BCF está hermanada com essa comissão para trabalhar para que ferramentas de rastreabilidade possam ser colocadas de novo no setor de bebidas, para combater esse mercado ilegal e o crime organizado. Por outro lado, o fim do Sicob foi defendido pelo gerente jurídico tributário da Firjan, Rodrigo Barreto. Ele lembrou que o sistema tinha um custo elevado, que representava 20% da arrecadação do setor de bebidas no Brasil, e estava obsoleto por conta dos avanços tecnológicos, como a nota fiscal eletrônica. No entanto, ele também acredita na necessidade de melhoria dessa fiscalização através de uma modernização das barreiras fiscais. O Sicob custa hoje, o equivalente custaria 1,8 bilhões por ano para essa fiscalização. O posicionamento é de que o Sicob ficou ultrapassado na medida que a Receita Federal desenvolveu sistemas que já permitem o controle de forma eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica, o SPED, o controle pelo bloco K. Então, por todos esses motivos, o Sicob, que foi muito importante há algum tempo, a gente entende que ele ficou obsoleto e ultrapassado em razão de todos os avanços dos sistemas da própria Receita Federal. A gente precisa evoluir nas barreiras fiscais eletrônicas. A gente já tem sistemas de inteligência artificial que podem confrontar as notas fiscais, o trajeto do caminhão, o peso do caminhão. Então, a gente entende que a fiscalização tem que evoluir nas barreiras fiscais. O professor da USP e integrante da ABCF, José Roberto Savoia, elogiou a iniciativa da comissão que resultou no levantamento dos dados e ressaltou a importância desse debate para avançar na análise de outros modelos de fiscalização que precisam ser aplicados. Quando nós vemos a iniciativa da Alerj de estudar o nível de sonegação no estado do Rio de Janeiro, que alcança cerca de 2 bilhões de reais por ano no ICMS e no Fundo de Combate à Pobreza, nós entendemos que há uma necessidade urgente de se tomar iniciativas
que possam combater essa sonegação e as fraudes. O abuso infantil é geralmente cometido por um adulto em posição de poder ou confiança, quase sempre pais, cuidadores, familiares ou conhecidos da criança. O livro Por Trás da Toga denuncia o silêncio em torno dos casos que pode ser tão violento quanto a agressão. O repórter Paulo Vitor Viviani está com a autora e tem mais informações. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Completando um pouco esses dados, Vicente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta aí numa pesquisa que em 2023 foram mais de 115 mil casos de violência aí sexual, violência psicológica e violência física contra crianças e adolescentes de até 19 anos de idade. É um número que chama a atenção e traz à tona aí a importância, né, de dar visibilidade a esse tema e também a elaboração de políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes, né? A gente recebe aqui no Bom Dia Alerj de hoje, no nosso programa, a juíza Camila Cioli, do Tribunal de Justiça do Acre, que vai falar um pouquinho a respeito do lançamento do livro Por Trás da Toga, né? Que traz relatos de casos que ela participou, né? Juíza, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. O que motivou a senhora a escrever esse livro Por Trás da Toga, né? Que está aqui, Vozes Silenciadas na Defesa da Infância. Qual foi a motivação? Obrigada pela oportunidade, TV Alerj, a todos que nos acompanham. Bom dia a todos. Uma das coisas foi, eu sou mulher, sou mãe de duas meninas, uma de 18 anos e uma de 4 anos com deficiência intelectual, né? Minha filha com 4 anos tem deficiência intelectual, ela é síndrome de Down. Então, os números crescentes no meu dia a dia, né? A minha vivência e experiência jurídica, os números crescentes e aí você começa a trabalhar a prevenção dessas meninas, uma na fase da adolescência e a outra com deficiência intelectual. Como, né, falar desse tema? Porque a gente tem que prevenir antes de tudo. Então, minha grande motivação foram minhas filhas. A sua experiência também comprova que esse tema, essa violência está presente em todas as camadas da sociedade, desde a classe mais baixa até a classe mais alta? Sim, a gente traz inclusive, né, histórias reais, lógico, resguardada devido ao sigilo profissional, justamente para quebrar esses estigmas, né? Que só acontece com menina, não, acontece com menino também. O agressor muitas vezes não é masculino, mas sim do sexo feminino também, professor. A gente tem um caso que foi professora em sala de aula, a gente tem outro caso que foi uma psicóloga. Então, são vários, né? São vários estigmas quebrados e um deles é a classe social. Porque a violência está presente em todas as classes, não só na classe mais baixa. Obviamente, e quando você não tem uma educação, quando você não tem informação, quando você não tem estrutura familiar, você fica mais propício àquilo. Mas não que não aconteça numa classe média, numa classe alta. Doutora, chama a atenção também a violência sexual ou violência física ou psicológica ocasionada pelo ciclo familiar, não pelos responsáveis, pelos parentes, mas também quem está em volta ali do ciclo familiar de pessoas próximas. Sim, nós temos casos de motorista de ônibus, nós temos casos de tios, nós temos casos de primos, coleguinhas. Você vai na casa do coleguinha, eu vou dormir na casa do meu coleguinha hoje. E aí o pai da coleguinha, a irmã da coleguinha. Então são pessoas dentro de casa e são pessoas ao redor que a família tem contato. E algum relato que a senhora conta nesse livro te chamou mais atenção? 2 casos. Uma é uma criança com síndrome de Down, que teve um caso com a professora, né? Foi um caso com a professora, mas como essa criança, ela tinha informação e ela foi trabalhada para a prevenção pelos pais, assim, o pai e a mãe conseguiu agir antes do tempo pelos sinais de alerta que aquela criança vinha falando. O outro caso foi uma questão também de uma deficiência intelectual, mas a criança era não verbal. Porque como é que a gente vai ver, né, uma criança que não fala, uma criança às vezes que tem problema auditivo, que tem problema visual? Então, foi todo um trabalho psicológico, né, terapeuta, para extrair daquela criança os sinais. E aí foi no transporte escolar. Esses casos marcaram. Teve um caso também, um caso muito interessante, que foi uma criança que foi de férias, né? Os pais eram separados e ela foi de visita de férias. E nessa visita aconteceu com um padrinho, né? Uma pessoa distante, um tio. E aí também foi um caso emblemático também. São vários, né? Revisitar essas histórias
Foi muito difícil. Me perguntaram essa semana, doutora, durante o livro todo, a confecção, o que foi mais que doeu? A parte jurídica nem tanto, os dados nem tanto, mas revisitar as histórias, eu vendo ali, ouvindo ali aquela voz, aquela dor daquela mãe, daquele pai, daquela vítima, isso doeu. Eu falei anteriormente do número de casos, abordados aí da violência no contexto geral, de 115 mil em 2023, que foi um pouco maior, 36% maior do que 2022, mas ainda há muitos casos em que não são registrados porque não há denúncia. Qual a importância de denunciar para que sejam elaboradas políticas públicas voltadas para esse tema? A denúncia, sem dúvida, é o caminho. Primeiro você tem que confiar naquela criança, porque as mães, os parentes, as pessoas próximas acham que às vezes a criança não está falando a verdade, mas criança não mente, Então, primeiro de tudo, confiar naquela criança, acolher aquela criança e aquele adolescente e sem dúvida nenhuma denunciar. E você falou um dado muito importante, esses dados de pesquisa são os dados registrados. Se a gente for contabilizar os que não chegam, é muito maior. Doutora, para finalizar, as leis existentes hoje, elas são suficientes para punir o agressor? As leis são satisfatórias. À medida que a gente vai evoluindo como sociedade, obviamente a gente também tem que alterar ou vir outras leis. Mas as que nós temos hoje existentes são satisfatórias. Agora, nós precisamos, enquanto sociedade, buscar mecanismos para efetivar e fazer com que elas tenham eficácia. E isso depende de todos nós, de todo o sistema, inclusive do judiciário. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Está aqui o livro da doutora Por Trás da Toga. A gente sempre fala aqui, Vicente? Prevenção, ter esse cuidado com as crianças e adolescentes, sempre estar ali por perto, sempre ouvir e entender também o lado da criança e do adolescente, porque a gente fala aí sobre esses números alarmantes, um dado assustador de 115 mil casos de violência, então é sempre bom se prevenir e denunciar também, que é o principal. Volto com você no estúdio. Pois é, PV, não só os pais devem estar atentos, mas também vizinhos, parentes, amigos, porque muitas vezes essas crianças são silenciadas, e não podem nem falar o que estão sofrendo. Muito grave isso tudo, Obrigado aí, agradece a juíza pela entrevista. Bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O governo do Rio vem reforçando ações contra o tráfico de animais silvestres. Por meio da Polícia Civil e do Instituto Estadual do Ambiente, foi possível resgatar 167 aves silvestres traficadas nos municípios de Rio Bonito e Magé. A Polícia Federal e o IBAMA também participaram da operação, que prendeu um homem apontado como o maior traficante de animais silvestres do estado. Foram resgatadas aves silvestres e exóticas, como calafate, tizil e coleirinho. A maior parte das aves foi devolvida à natureza. Já os calafates foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres em Seropédica, onde passarão por avaliação veterinária. A coleta de dados da primeira etapa Censo Escolar da Educação Básica 2025 começa no dia 28 de maio. A data foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os responsáveis pelas escolas e redes de ensino devem declarar os dados no sistema Educacenso até o dia 31 de julho. O censo escolar é dividido em duas etapas, matrícula inicial e situação do aluno. Na primeira, o INEP apura informações sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em sala de aula. Já na segunda etapa da pesquisa, o Instituto levanta informações relativas ao rendimento dos estudantes, quantidade de aprovados ou reprovados e ao movimento de alunos ao término do ano letivo de 2025. A coleta de dados da situação do aluno ocorrerá somente em 2026. O censo escolar é coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. O índice de inflação da alimentação no domicílio, que concentra os alimentos e bebidas vendidos nos supermercados, subiu 0,45% no Rio de Janeiro no último mês. Foi o 8º mês consecutivo de inflação no setor. No entanto, este é o 2º mês de desaceleração, o que traz esperança de menor inflação nos próximos meses, de acordo com a consultoria econômica da Associação de Supermercados do Estado, que analisou os dados do IPCA calculado pelo IBGE. Os alimentos e bebidas determinantes para a inflação em abril foram frango em pedaços, café moído, biscoitos, leite longa-vida e alcatra. Por outro lado, houve queda no valor do arroz, cerveja, pão francês, refrigerante, água mineral e queijo.
Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela nós temos Coatis, está um pouco nublado, 16 graus, Pinheiral está com sol, 18 graus, Bom Jardim está também um pouco nublado, 17 graus, e Cachoeiras de Macacu também está um pouco nublado, 17 graus. Cachoeiras de Macacu, que está completando hoje 346 anos de fundação. Parabéns à população de Cachoeiras de Macacu. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. O tempo do Rio de Janeiro amanheceu com sol. Nesse momento faz 21 graus, a máxima prevista para hoje é de 29 graus, a temperatura subiu um pouco em relação a ontem. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!